Sejam bem-vindos a mais um podcast Prorrogação. O jogo continua. Hoje eu tô tendo a honra de dois caras que conheço desde 2014, jogamos juntos. Sou suspeito para falar. Como eu sempre falo aqui em toda abertura, a gente traz convidados excepcionais, mas esses dois em especial. Fomos campeões juntos. E são dois caras que dispensam comentários, exemplos dentro e fora de campo, que é o que a gente traz aqui para vocês. Quero apresentar a vocês Anderson Conceição, meu irmão. Prazer, irmão. Obrigado. Kleber Schwenk. Prazer, queridão. Artilheiro nato. Meu irmão, começando aqui com Anderson Conceição. Anderson Conceição, 16 clubes na carreira, capitão em 9 deles, então exemplo de ser humano, exemplo de atleta, líder dentro e fora de campo. Kleber Schwenk, para quem não conhece, atacante nato, jogou no Japão, jogou na Turquia, Vitória, Botafogo. Fala, Schwenk. Cruzeiro, Juventude, Goiás, Esquece. Esquece. Tá bom. Chega. Deixa isso pra lá. Antes de começar e passar a palavra para eles, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, Orian Joias, a empresa de joias em ouro 18 quilates personalizadas. Quero agradecer, acabou de chegar, foi só eu falar, acabou de chegar. Bora Baião, nosso patrocinador master aqui, que mata a nossa fome aí. Miguel Netinho, tá aí, ó. Tava na hora, ó, embaladinho, ó, o cheirinho, quentinho. Que isso aí. Maravilha. Pô, show de bola. Vaca Burger, gente, siga no Instagram, Vaca Burger, Bora Baião. Quero agradecer também a Finpra Detetização, uma empresa especializada em controle de pragas e controle de pragas e limpeza de caixa d'água. Finpra Detetização, sigam aí no Instagram também. Obrigado, Netinho. E quero agradecer também Miguel Netinho. Olha que estúdio maravilhoso. Da Cajá Audiovisual, sua empresa de podcast, produtor. Netinho é produtor musical. Então sigam aí também, Cajá Audiovisual. Tá com fome, né, rapaziada? Esse horário assim de gravação dá uma fome. Schwenk acabou de dar treino, né, Schwenk? Sair do trabalho. Quentinho desse jeito aqui. Que isso, chega a tá cheiroso, mano. Olha, que delícia. Muito bom. Gente, hoje a gente vai falar muito superação, transição e o legado que o esporte deixa na vida de todos vocês, atletas. Anderson. Irmão, primeiramente agradecer o convite. Obrigado mesmo. Vai ser bacana estar aqui com você, com o Schwenk. Amizade de longa data, então esse bate-papo vai ser bem bacana. Verdade, né? Falar um pouquinho da nossa trajetória, inspirar algumas pessoas, porque eu sempre falo que Deus nos dá as oportunidades de passar a nossa vida para que a gente possa inspirar novas pessoas a ter a mesma fé, a mesma dedicação, a mesma luta, porque eu sempre falo, a oportunidade ela vai bater na sua porta e você vai ter que estar preparado. Perfeito. Conceição, da Bahia, diretamente à elite do futebol. Rapaz, Conta um pouquinho para mim como é que foi sair tão cedo do interior e um pouquinho de como foi tua trajetória aos 11 anos. Procurar... Escolinha, qual era o nome da escolinha que você começou? Estrela Júnior. Estrela Júnior. Tem que perguntar também pra ele onde foi o cartório, né? Só eu que fico só velho, tu pô. fica velho, né, cara? Eu fico velho, pô. Fala Joguei a primeira... e o cartório, pai. Eu joguei a primeira vez com o Schwenk em 2011, no Criciúma. Pra tu ver, aí só eu que fico velho. O Schwenk já tinha 38. Aí, só eu que fico velho, eu falo pra você, mano. Aí ele vai falar que aí nós jogamos junto em 2014. 2014, verdade. O Schwenk tinha 42 no brincadeira. Sacanagem. Não, mano, então, vou procurar dar uma resumida boa, porque a história é muito longa e o bate-papo vai ser maneiro. Eu comecei com 11 anos numa escolinha lá em Nova Viçosa, no extremo sul da Bahia, onde, 11 anos não, eu comecei mais cedo, né, na escolinha. O sonho do futebol já nasceu comigo. Começa cedo. E aí, com 11 anos, eu fui um observador daqui do Rio de Janeiro, o seu Hercísio, não sei se você chegou a conhecer. Saiu daqui do Rio de Janeiro para fazer uma peneira lá em Nova Viçosa. Na nossa época era peneira, né, mano? E aí, nessa peneira, eu era meio campo ainda, meio esquerdo. E aí, nessa peneira, eu fui acho que o único aprovado na minha cidade. 70 meninos, mais ou menos. E aí, começou a minha trajetória no futebol, onde eu toda dificuldade para vir da Bahia para cá, para o CT do Pedrinho Vicençotti ali em Piranema, que naquela época já era difícil, né, mano? Imagina. Hoje já é complicado, imagina naquela época, em 2002. E aí começou a minha trajetória no futebol, com 11 anos, vim para o Rio de Janeiro iniciar numa base de clube já de formação, onde eu fiquei ali
2002, 2003 até 2004. Depois acabei sendo dispensado e voltei para Bahia, para casa, mas com o sonho já em mente que eu não podia desistir, né? E dar continuidade. Aí procurei manter contato, peguei o número do amigo aqui do Rio, onde ele conseguiu um teste para mim lá em Salvador, no Bahia. E passei um ano na base do Bahia também, em 2004. Aí acabei acertando, no Bahia, nesse período no Bahia, acabei acertando uma bola no vidro da diretoria, pô. Cara, Deu chutão. Fui dar o chutão, aí o diretor me chamou na sala falando que eu tava dispensado, ó, velho. O cara me mandou embora do clube porque eu acertei a bola Na vidraça. na vidraça, mano, do clube. a primeira pergunta, você foi chutar no gol, pai? Não, pô, é porque não tinha tela, mano, ao redor do campo. Aí a culpa era tua. A culpa foi minha. Mas assim, sei lá, acho que tava tinha muito menino, né, já do Já clube. tava na bola da já vez. tava Tava na na bola hora da já. vez, então assim, mas tá bom. Agradece. Foi É. bom. Olha aí. Aí acabei sendo dispensado. Mas, porra, sempre fui um cara persistente, nunca desisti, sempre sabia que... Isso é um dos segredos da profissão, né? É, A gente tava conversando aqui nunca em off, desisti. e hoje as pessoas estão muito ansiosas. Você que trabalha hoje, pra quem não sabe, o Schwenk, ele vai falar aqui, trabalha com adolescente, trabalhou muito tempo, e as pessoas estão muito ansiosas, o resultado é pra ontem. A verdade, Igão, os cara não, eu sempre falo assim para eles o seguinte: quando você planta uma jabuticabeira que vai florir, não tem como você colher amanhã. Você tem que esperar um pouquinho mais. Isso eu falo para o empresário, isso eu falo para o atleta que está começando. Então, cara, a importância que a Conceição está falando aí de ter a persistência, eu falo até mais, a resiliência de ter É isso. essa condições de continuar, porque não é fácil. Barreiras vão acontecer, dispensas, e quantos testemunhos a gente já viu aí que, pô, não foi na primeira, nem na segunda, nem na terceira. O meu maior exemplo é o Cafu, que foi na 13ª, que ele conseguiu uma aprovação no São Paulo, e hoje é o Cafu, pô. Tem um bambu japonês, não sei se vocês sabem, já vi, o bambu pô. japonês, Sim, a história do conheço bambu a história. japonês. Pô, é tremendo. Conheço. Fera, O né? ali Ele, nos é... 3 primeiros 4 anos, ele cresce pra baixo. São 5 anos 5 para anos pra baixo, baixo. e depois... No 6º ano, em tantos 8 meses, ele meses, cobre não sei quantos o metros. triplo do que foi para baixo. Então, assim, as pessoas acham que tem que plantar agora, já tem que nascer Já tem e que já colher. usufruir, já comer o fruto logo ali. Não, cria raízes primeiro, sustenta, porque quanto maior a pancada Degrau por vier, se degrau. você não tiver Preparado. preparado, você vai Verdade. se lascar. Você, meu irmão, direto de Itabuna. Que não, pá, sou carioca, Ah, rapaz, é? sou de Nova Iguaçu. Ah, mas tu jogou lá. Não, joguei no Vitória. Tá na Bahia, sabe? Não, Tabuna é terra do Vitória. antes, rapaz. Tá, achei Tabuna é que interior da Bahia. Fui jogar lá só com o Ah. Vitória. Essa vez eu tive até uma moral, nós fomos de avião, pô. Tu é cria de Nova Iguaçu. Sou cria de Nova Cria de Iguaçu, Nova pô. Iguaçu, isso aí. Também comecei cedo, igual a Conceição. Acho que a Conceição até começou primeiro do que eu. Mas eu comecei cedo também, molequinho. Lá em Cabo Sul. Você deve lembrar, pô, na época do Pintinho, que era sucessor do Zico. Sim, sim. Trabalhei com o Juan. Todos esses caras jogou comigo na base. Treinei muito tempo na URCA com o Major Félix, Que maneiro. Depiro. Pô, muita gente jogou comigo que passou nesses times grandes aí. E a tua base? Aí, o que acontece? Lá eu saí do Flamengo, na nossa época era mirim infantil. Meu primeiro ano de mirim foi no Flamengo. No meu segundo, o Major me mandou embora. E aí criaram-se o Nova Iguaçu. Que legal. Entendeu? Aí o Nova Você fundou o Iguaçu, Nova Iguaçu, né? praticamente. Quando eu fui no Nova Iguaçu, não tinha nem o terreno. Caraca. Nem o terreno tinha ainda. E a gente começou a trabalhar. Aí eu fiz ali infantil, juvenil, na época juniores. No meu primeiro ano de juniores apareceu uma oportunidade em 99 para jogar no CRB de Alagoas. Aí eu fui para lá, jogamos uma Série B na época do Ademar, Caraca. do falecido Serginho, que faleceu. Desses caras jogando, a gente terminou em 8º, classificamos. E aí ali começou a caminhar. Depois eu fui para o Guarani, jogar Taça São Paulo. Depois fui para o Juventus da Moca. Depois fui para a Arábia Saudita em 2003. Eu estava até com uma passagem no América também. E No aí, exterior você jogou. no exterior eu joguei Arábia Saudita, Japão, Coreia e Israel. Caraca, Entendeu? tremendo. irmão. 4 países Tremendo. também que fantásticos. Culturas Totalmente sensacionais. diferentes, mas uma assim melhor do que a outra, porque tipo assim, a gente pensa que o Brasil é muito fanático por futebol. Pô, mas Quem Israel, jogou lá fora já. Japão, Coreia, Eles são os caras é um fissurados. absurdo, cara, absurdo de tempo de público, essas coisas assim. E o respeito, né?
Lá o futebol é como se fosse, eu falo, um teatro. O cara, quando vai pro teatro, ele sai um pouquinho antes, ele janta antes, entra no teatro, depois do teatro ele come. É a mesma coisa o futebol no Japão, Coreia e Israel. É um programa de domingo. Tipo assim, pô, vai jogar. Meu time é do Beitar, nós fomos campeão. Pô, o Beitar vai jogar às 4 horas da tarde. A torcida chegava 1 hora no estádio, jantava, fazia a caminhada deles, depois via o jogo, evento, jantava. né? Virava um evento em família, virava. Entendeu? Legal. Era tipo como Legal. se fosse no teatro. E tipo assim, cara, é bom pra caramba, cara. Não tenho o que reclamar, graças a Deus. Deus me deu muitas oportunidades de estar em outros clubes também aqui no Brasil, como Criciúma, Botafogo, Cruzeiro, Goiás, Figueirense. Fomos campeões no Joinville, entendeu? Consegui também o vice-campeonato da Copa do Brasil, né? Pelo Vitória. Isso aí, pô. Então, eu fico muito feliz pelas oportunidades que Deus me deu. Mas é aquilo que a gente estava conversando antes, né? Nada cai no céu, né? Eu sempre falo que no futebol você vai ter que abrir mão de alguma coisa para chegar onde você quer. Se você quiser abraçar o mundo, você não vai conseguir chegar. Degrau por degrau, né, irmão? Perfeito. Você estava falando aí, o Anderson fez assim. Que isso, cara. Cara, tá bom, tá chegando, falei que a comida chegou, Bora Baião. Tá quentinho, E aí quero cara. agradecer ao Felipe Lima mais uma vez. Covardia. Sigam aí, Bora Baião. Isso aqui é a 8ª maravilha do mundo, gente. Isso, gente. Coisa deliciosa. É demais. Não, obrigado mais uma vez. Pai. Tá quentinho, Tá parece que quentinho. saiu agora. Saiu agora, perfeito. Essa propaganda melhor não tem, né, gente? Então, assim, obrigado, Felipe, ao Bora Baião, um dos nossos patrocinadores aqui. E, cara, toda semana matando a nossa fome com o que há de melhor da nossa comida brasileira, ele fala. O Felipe fala, não é a comida nordestina, é a comida brasileira. Não parece e é uma tá delícia. Aqui na caixinha, cara. É, maravilhoso, muito bom. Pô, direto. Muito bom. Eu vou ter o prazer de degustar. Mais uma vez quero agradecer ao Bora Baião, ao Vaca Burger, ao César, meu amigo César da FIM para Detetização, tá? Quero agradecer a Antonieta Festas e, é claro, a Orian Joias, que é a minha empresa, para quem não sabe. Temos aqui amigos e clientes também. E põe cliente, né, pai? Ai, meu Deus, muito bom. Obrigado por vocês estarem aqui mais uma vez. Deixa eu um momentozinho para eles poderem degustar a comida. Delícia, pai. O Anderson, a gente tava falando em off aqui, e aí, Anderson, já falando da parte da tua transição, um pouquinho da tua mentalidade, eu quero te fazer uma pergunta bem direta, porque a gente está aqui para passar ensinamentos, a gente quer que isso aqui atinja pessoas, e o Schwenk trabalha hoje com adolescentes, recém-adultos, e a gente estava falando sobre a ansiedade, né? Que hoje em dia crianças de 8, 9, 10 anos, os pais já estão ansiosos, querendo que as coisas aconteçam muito rápido. O que mais te ensinou a nunca desistir? O que você acha que veio da... A gente conversou um pouco também sobre... Hoje o Anderson vai falar um pouquinho aqui sobre o Mente de Capitão, que é o projeto dele, cara, sensacional. É um projeto que eu não tenho dúvida que em curto espaço de tempo vai estar tomando conta do Brasil, que é exatamente o que falta hoje para as pessoas, é aquele suporte, aquele auxílio de quem jogou, aquela opinião, aquele conselho de quem esteve lá dentro durante... Você começou cedo. Com 11. 11 anos. Não vou revelar a idade do Anderson não, mas beleza. Mas assim... 25 anos e aí. dos 16 clubes, 9 Capitão. carregando aquela besteirinha que a gente fala, que realmente é uma responsabilidade muito grande. E ainda você falou mais que isso aconteceu comigo também. Quando não era o Capitão 01, fazia parte do grupo de capitão. Sim. Que é comum no futebol você ter um treinador, ter ali os líderes, 3, 4, 5. Então você estava sempre no meio. Então você tem propriedade para poder falar. Fala um pouquinho. O que mais te ensinou a nunca desistir? O que Pode falar. Fala. O que você... Qual é o conselho que você dá para essa garotada aí que está surgindo? Assim, todas as vezes que eu pensei, poucas as vezes que eu pensei em desistir, eu lembrava da onde eu vim, né? Da onde eu comecei. Que eu tinha uma mãe por trás que acreditou em mim, que se esforçava, batalhava pelo meu sonho. Hoje a gente fala muito de geladeira vazia e geladeira cheia, né, Schwenk? Verdade. Na minha época, a geladeira só não tinha nada. Então, é igual a piscina. Não tinha nada. Tu viu o fundo. Viu o fundo. E é verdade, é o que eu passei, entendeu? Muitos têm a oportunidade de ter uma geladeira cheia no futebol e não passar pelo que a gente passou. Mas, assim, falando de mim, isso aí fazia com que eu sempre pensasse, eu não posso desistir porque eu tenho que correr atrás desse sonho, desse desafio de mudar a minha vida e a vida da minha família. E eu sempre que corria atrás, eu lembrava que essa briga era comigo mesmo, não era com outras pessoas, era comigo mesmo. Esse sonho era meu, não era de ninguém.
E eu tinha que correr atrás dele. Superando, passando por dificuldade de alojamento, morar sozinho, longe dos pais, dos amigos. Porque você sai de casa com 11 anos, você ainda é uma criança, né? E você acaba tendo muita responsabilidade dentro de um alojamento. Você acaba se tornando adulto muito cedo, né? E assim, igual esse comportamento que eu tenho hoje foi através dos meus 11 anos que me fez ser esse líder, ser esse cara comprometido, ter disciplina, ter responsabilidade com a minha profissão e entender, para mim chegar hoje entendendo com 36 anos, pelo que eu passei com 11, graças a Deus eu estou conseguindo colher com 36, mas porque eu tive que pagar o preço com 11 anos. Então, isso é uma das coisas que não me fez desistir lá no meu início. Anderson, aproveitando aí que a gente está falando sobre isso, fala um pouco do Mente de Capitão. Esse seu projeto, o que você visa, o objetivo? Devido a nossa carreira, o Schwenk, sei lá, jogou 30 anos, jogou futebol durante 30, mais de 30 anos, sei lá. Por aí, né? E eu, assim, desde os meus 11 já estou há 25 anos jogando bola, irmão. Então, a gente tem propriedade para falar sobre o que é frustração, sobre o que é passar por clubes onde você não vai ser não vai cair na graça do treinador, que você vai ter frustração, que você não vai ir bem, que você vai ter que lidar com pressão de torcida, com pressão de fora de campo, que muitas vezes vai ser dispensado de um clube. E esse projeto que eu consegui tirar do papel é um projeto que Deus já tinha colocado no meu coração há algum tempo, que é de estar ajudando, estar auxiliando os mais jovens, os adolescentes, e até profissionais também, porque na nossa vida a gente tem pouca gente para conversar, para falar. Muitas vezes você não vai conseguir falar com sua esposa, falar com seu pai, com sua mãe, e aí que eu entro, de dar uma direção, de dar um posicionamento, de falar o que você precisa ouvir. Você pode estar passando por um momento difícil no clube e você não vai conseguir se abrir. E aí eu entro com um trabalho de auxílio, de procurar estar falando, tá orientando da melhor maneira possível. De quem vivenciou e já passou por muito disso. Até porque a nova geração, ela está ansiosa devido à tecnologia, está mais fragilizada, ela não consegue absorver bem não é uma crítica, uma dura do treinador. Uma opinião. Um conselho. Hoje está sendo diferente. Hoje é difícil você começar a aconselhar um jogador. E aí ela acaba ficando retraída e não consegue performar, não consegue passar para o próximo nível, subir de categoria. Então esse projeto é mais ou menos para falar, para direcionar o atleta sobre isso. Sensacional. Schwenk, fala um pouquinho hoje, eu não falei, mas Schwenk hoje está no Boa Vista do Rio de Janeiro. Recém saiu de Santa Catarina, do Marcílio Dias, né? Verdade, cara. Ficou quanto tempo lá e as categorias? Então, eu falo que Deus faz as coisas muito rápidas e a gente tem que estar pronto. É aquilo que a gente estava conversando antes aqui. Das oportunidades, você está pronto para elas, né? A gente conversou em off até em termos de estudo, em termos de você poder, quando parar, começar a auxiliar alguma coisa, avisando você parar e ter uma continuidade, ou se não fazer outra coisa, não entrar no sedentarismo, né? Não começar a querer correr atrás depois de parar, já é mais difícil. Então, comecei lá no Marcílio, acabei de parar jogar em 2018, aí já iniciei no Sub-17, comecei a trabalhar, aí teve uma oportunidade de assumir um profissional da terceira divisão lá, que foi o Carlos Genot, que a gente conseguiu subir para a segunda. Legal. Depois peguei o profissional de novo do Itajaí, chegamos até as semifinais e quase subimos novamente. E aí, como teve a pandemia, a gente deu um recesso lá em Itajaí, e aí voltei para o Marcílio novamente, já para dirigir o Sub-20, e aí conseguimos fazer umas campanhas lá boas, conseguimos levar a Taça São Paulo, e a gente estava lá disputando agora o regional, já estava na 12ª rodada, que lá é o campeonato de ida e volta, e aí apareceu essa oportunidade de Boa Vista. Eu joguei no sábado contra o Joinville, Sub-20, né? E aí conseguimos uma vitória no domingo, uma oportunidade que apareceu aqui. Na segunda já fechamos o contrato. Na terça de manhã eu já estava aqui assistindo o treino do Sub-20, porque o Leandrão tinha ido profissional e tinha essa lacuna do Sub-20. E eu sempre falo que o futebol é muito rápido, muito dinâmico. Muito dinâmico, né? É isso aí. Dinâmico. E aí essa oportunidade apareceu e hoje nós estamos trabalhando lá no Sub-20. Tive uma oportunidade magnífica que Deus me presenteou de terminar, né, a Conceição, o profissional lá da Série D, que foi o último jogo contra a Portuguesa, uma experiência única,
de ter à frente lá na Série D, lá no campo do Canindé, perdemos. Mas fiquei muito feliz porque os jogadores compraram a minha ideia, conseguimos fazer um grande jogo e isso me deixou feliz. A parte da diretoria achou muito bom como é que o time se portou dentro de campo. Então, isso é o trabalho que a gente vem trabalhando, estudando, para que a gente possa botar em prática. E agora, no final de semana, a gente começa o nosso campeonato, que é o Campeonato Carioca Sub-20, onde a gente já estreia no sábado, às 15 horas, contra o Maricá, lá em Maricá. Schwenk, aproveitando que você falou, parou de jogar em 2018, certo? Em que momento você, cara, um cara dispensa comentário a tua carreira, esquece, entendeu? Vitoriosa, porque as pessoas acham que o vitorioso é só aquele que jogou na seleção, que jogou na Premier League, não. Exato. A sua carreira é vitoriosa, assim como a do Anderson, assim como eu considero a minha vitoriosa, porque, para quem não sabe, são milhões de pessoas querendo ser jogador de futebol, A, B, C ou D, não importa a divisão, funil e poucos conseguem. O funil é bem pequeno. Quando chega, se fala de Série A e Série B, então, a boca do funil é... uma caneta. A caneta. Então, esquece. Uma carreira vitoriosa. Que momento que tu falou em 2018, falou assim, cara, agora eu vou parar, me preparar e vou viver do esporte. Vai ser isso aqui que eu vou seguir. Sim, então, quando 2015, acho que depois que a gente acabou lá aquele campeonato de 2014 em Joinville, eu voltei de novo para o Marcelo Dias e isso já era uma coisa que eu queria, como o capitão antes falou, né? A gente ter liderança, já saber se comunicar dentro do campo. Eu já fui algumas vezes capitão também, então isso me dava uma ciência de espaço do campo, uma ciência como falar com os caras. Eu sempre fui um dos caras também, muito líder dentro de campo. E a minha esposa sempre fala, por que você não começa a fazer já estudar e tal? O primeiro curso que eu fiz foi da própria Federação Catarinense, e aí depois eu fiz a licença B, a licença A, e agora terminei a licença Pro, porque aí eu estou fazendo a faculdade também de Educação Física. Eu sempre falo que cada vez mais que você ganha conhecimento, mais você consegue passar as coisas. É a única coisa que ninguém tira de você, é o que tu aprende, o conhecimento. É isso aí, entendeu? Então, cada dia eu estudo, cada dia eu fiz vários cursos. Fiz curso no Nova Iguaçu, fiz curso no Figueirense, fiz estágio no Avaí, fiz estágio em um monte de clube, porque você vai pegando a vivência. Por mais que você tenha jogado com N treinadores, prática, né? Entendeu? Você faz uma mistura, né? E aí você vai juntando e colocando o seu dedo do jeito que você quer. Sensacional. Entendeu? Porque o Conceição até falou assim, poxa, eu joguei em 16 clubes, né, Conceição? Pô, eu joguei em 26, pô. E eu sempre falo, as pessoas falam assim, poxa, como é que você se sente andarilho e tal? Eu falei, cara, eu me sinto muito bem. Por que eu me sinto bem? Quando você tem uma empresa, você só vai contratar o Conceição se ele te deu resultado numa empresa anterior. Você nunca vai contratar o Conceição se ele não tivesse dado resultado. Ainda mais a tua posição, ainda que era artilheiro, atacante, entendeu? Então, é como você falou, cara, também do pensamento que você fala também, cara, eu sou muito realista nesse pensamento. Uma carreira vitoriosa, foram 8 títulos, 2 internacionais, grandes entendeu? Clubes. 6 aqui no Brasil. Então, fico muito feliz de ter essa vitória. Tento passar isso para os meus filhos. E uma coisa que você bateu aqui até no início do programa, não é fácil, cara. Eu acho que hoje muitos pais acham que a coisa acontece, Neymar, Robinho, Messi, Cristiano Ronaldo. Cara, isso é 1 em 1 milhão, pai. Porque o futebol, na real, é quando você tira ali... E eu vou te falar que hoje dá para contar no dedo. Flamengo, Corinthians, Palmeiras, vai tirando, vai botando ali vitória. Já não é mais o nível que é os caras, entendeu? Então, se você parar para pensar mesmo como é o futebol, é ali a C, a B, a D. A grande realidade. Hoje a gente tem uma proposta do presidente da CBS que vai ter a E agora, então a D vai ter 40 clubes e a E 60. Então, o regional ele vai começar a se espremer cada vez mais. Hoje, se eu não me engano, a gente ficou sabendo até ali que o regional vão ser 11 datas. 11 datas. É praticamente uma final. É praticamente um mata-mata. 3 meses. Entendeu? Então, uma coisa que, antigamente a gente tinha o prazer de falar, vamos começar o regional. Começava em janeiro, terminava final de abril. Hoje vai começar janeiro, acaba fevereiro. E aí, para vocês que estão aí, o regional, 11 datas. E aí faz o que depois? Exato. É isso que eu ia falar agora. Se não seguir, se não tiver preparado. Os contratos vão ser mais curtos ainda, porque a CBF, ela te dá na época do regional, a gente fala que é o paliativo, que você era obrigado a assinar pelo menos por 3 meses. E agora com o regional, que são 11 datas. E o nível de exigência vai ser muito maior, irmão.
Não dá mais para você querer, não, eu vou me preparar depois. Esquece. Já tem que chegar preparado no clube. Não, tem que chegar pronto. Eu sempre falo que o atleta não é o jogador. A gente tem que separar isso. O atleta, ele abre mão, ele abdica de muitas coisas. Tipo assim, pô, eu lembro que eu não comia um hambúrguer. Tinha uns 5 ou 6 anos que eu não comia um hambúrguer. Eu não tomava Coca-Cola, não sei quantos anos. E depois o meu filho falou assim, mas tá tomando Coca-Cola? Eu falei, filho, porque eu passei tanto tempo hoje eu posso. Porque você tinha que abrir mão. Pô, quantos aniversários meu, quantos aniversários do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, quantos... eu fui buscar o Davi no colégio, pô, sei lá, acho que ele já tinha 3 anos. Porque não dá, cara, não dá na nossa vida. Ou você abre mão para você chegar e ou abre 100% ou não tem 50% não tem como dividir. Não tem como, cara. Mas eu tenho uma festinha de uma prima minha que eu não vejo há 50 anos. Eu vou e volto cedo. Não dá, cara. O atleta hoje, se ele perder sono... Tu falou 2 coisas aí, cara, tremendas. E em cima disso eu vou puxar o gancho. Primeiro, você falou essa situação de quantas vezes você levou teu filho na escola. Hoje o Anderson vive isso. Sim. Ele, pela carreira dele aqui e também pela carreira do filho de 11 anos. 11 anos, né? 11 anos. Que tá em São Paulo, jogando Palmeiras, junto com a Aline, a esposa. E ele tá aqui, eles estão lá. Ou seja, é o teu sonho, que ainda tá aqui, você ainda não aposentou, você ainda tá jogando. E é o sonho do teu filho, e ele tá entendendo isso, e você tá entendendo isso. E aí tu falou da tua esposa, que aí você falou em 2015, ela falou, cara, já se prepara, se estuda para quando você parar. Cara, na minha vida pessoal, e eu acho que é vida pessoal, profissional, eu acho que acaba que vira uma coisa só, eu sempre bato aqui. Deus, teu cônjuge, depois você pode botar os teus filhos e o teu trabalho, tá? E aí se você não tiver Deus, desculpa, não sei a religião, eu sei qual é, mas de quem tá assistindo, Sim. acho que a gente tem que ter Deus na frente de tudo. Sim, claro. A gente tem que ter o nosso cônjuge na frente dos nossos filhos, porque daqui a 20 anos meus filhos já não estão mais em casa, vai ser eu e a nega véia lá eternamente. E aí se a gente não casar com a pessoa certa, não escolher a pessoa certa, ao invés de te jogar pra cima, te joga pra baixo. Aí a tua esposa os mesmos sonhos, exatamente. Que ela abre, eu sempre falo que a esposa abre mão de repente de muita coisa para viver os nossos sonhos. Depois a gente tem que estar junto com elas. É exatamente isso. E aí pegando esse gancho, o apoio da família, com a fé, a gente passa por lesão, aquilo que você fala muito no Mente de Capitão, as frustrações da lesão. Seu filho estava aqui antes do podcast, né, Schwenk? Uma lesão de joelho, menino cheio de saúde, 18 anos, para começar, teve uma lesão, vai superar, porque você tem uma mentalidade muito boa, mas aí, já puxando pro Anderson, o trabalho dele com Mente de Capitão, passa por lesão, às vezes o treinador não gosta de você, não te bota para jogar, ou às vezes gosta de você e você não é o titular, porque o que tá lá é melhor que você. É isso aí. Perfeito. Aprender a esperar. E aí, quando você já chega lá em cima, ainda tem a pressão da torcida. Como é que faz para vivenciar isso, Anderson? Se você não tiver uma mente de capitão, uma mente forte, se você não tiver uma fé em Deus, se você não tiver uma família estruturada, e aí, como é que faz? Não faz, né? Cara, eu acho que você acaba ficando desorientado, você acaba ficando indeciso nas suas tomadas de decisões, o que fazer quando você acaba se frustrando quando está lá no profissional, porque lá o nível é muito mais alto, você vai ter muito mais pressão mesmo, e a cobrança às vezes é você mesmo que vai ter que saber lidar com ela, cara. Saber lidar com ela, saber passar por aquele momento, por aquela dificuldade que você está enfrentando, e quando você acaba... Porque a gente jogador, muito da nossa carreira, a gente vive dentro de uma bolha. A gente acha que é só o futebol e a gente vai ter que aprender a lidar só com o futebol. Mas não, existe também uma vida, cara. Existe o lado do ser humano também. E aí você tem que aprender a tratar o seu lado mental, saber ter abertura com as pessoas, saber o que você precisa melhorar para aprender a passar por esse momento de dificuldade, fazer esse trabalho, entendeu? Hoje mais ainda, velho, o trabalho mental é muito mais importante. Hoje, o novo treinador, ele precisa também trabalhar a parte mental, porque a nova geração está pedindo isso, cara. Você vê o Fernando Diniz aí, né? O Fernando Diniz é psicólogo de formação. É isso aí, cara. Sim, trabalha muito também. Mas que o futebol não é só hoje, técnico tático não, cara. É o que o Conceição falou. Hoje, se você não tem um mental muito forte, você não joga, até na base. Porque as pessoas pensam assim, mas a cobrança é só quando chega no profissional. O funil começa lá no mirim, pô. Hoje, as pessoas falam assim, não, mas
Vamos fazer formação. Nossa base é para formar atletas de profissional. Aí tu vai lá, vamos botar um pouquinho mais acima, no sub-13. Pô, o treinador não ganhou uma. Tu acha que ele vai ficar pro outro ano? Ele não fica pro outro ano, Conceição. A gente estava lá agora no Marcelo Dias, ano passado. O Avaí lá é considerado grande, que vocês sabem, Avaí, Joinville, Figueirense, Criciúma, é um dos grandes são os clubes. 3 comissão no sub-20, pô. Caraca. Porque não tinha resultado, pô. E não adianta, o futebol hoje, não adianta. O futebol, ele é resultadista. Por que eu te falo que ele é resultadista? Vou dar um exemplo nítido para vocês agora. Eu estava hoje indo pro treino, né? Cheguei até um pouquinho que eu vim de Teresópolis, fui passear com a família, e estava vindo no carro, escutando lá. Aí o cara falou, pô, o Renato Gaúcho está pressionado. Eu falei, não é possível que eu tô ouvindo isso. É uma piada. Não, o Renato Gaúcho está pressionado. O cara falou, mas já? Não, ele tá com 5 derrotas consecutivas. Eu falei assim, caramba, olha como é que é o futebol. Tudo muda rápido. Não tem um mês atrás, ele era quem o melhor era treinador. O ídolo de todo mundo? A torcida tava no aeroporto. Entendeu? Quem era o ídolo de todo mundo? De melhor treinador do Brasil. Não tinha que ver o Ancelotti, tinha que ser o Renato e tal. Hoje o cara falou, teve a capacidade de falar que ele já estava pressionado. Aí como é que eu não vou falar para vocês aqui que o resultado é muito mais importante, de repente, do que o que você joga, o que você planta, o que você faz durante a semana, como é que está o teu ambiente. O treinador não vai se preocupar com a sua dor, não. Tu tá entendendo? Então, hoje, tá na nossa cara, cara. Tipo assim, um cara que fez eu não vou nem falar a palavra, que é uma palavra minha forte, mas tipo assim, o trabalho excepcional que ele fez, cara. Ele levantou o nome dos treinadores brasileiros. Olha de quanto as potências que eles ganharam, cara. Cara, exatamente. Todo Fluminense. E hoje está sendo questionado. Imediatismo, né, irmão? É imediato. Pô, é isso que eu te falo. Até na formação mesmo a gente estava conversando. A gente estava conversando isso em off, né, Anderson? Falando do imediatismo com as crianças. Sim, pô, porque tipo assim, hoje, o cara hoje, é até uma covardia eu falar isso, mas hoje o cara com 20 anos, ele tá velho. Tá velho. Como é que pode? 20 anos, o moleque nem amadureceu, cara. Eu lembro que com meus 20 anos, eu tava jogando lá depois de 19, eu fui CRB, depois o Guarani. Cara, 20 anos eu tava me papando pra estar São Paulo. E hoje, 20 anos, você tá velho. Você não fez negócio. Com 15 anos você só é profissional. Entendeu? Isso. Tá muito dinâmico. Com 8 tu tem empresário, pô. Isso aí, pô. Com 8 tá tem empresário. Vou te falar mais. Com 10 tem jogador ganhando 50 pau, pô. Isso aí. Com 10. É um absurdo. Com 10, pô. O Flamengo hoje, ele tá começando a captar a partir dos 6 pro 7, cara. Depende, se o moleque tem um perfil de 6, um biotipo maior, o Flamengo já tá captando com 6. 6 o moleque não sabe nem se a bolsa é verde ou é preta. Peraí, pô. Olha como é que tá. Tá muito acelerado. Não tá tendo mais infância, pô. Eu pego. Cara, vou contar pra vocês uma coisa engraçada, mas é real. Real, uma coisa real. Falei assim, pô, vou fazer uma brincadeira com a molecada. Pega aí, Lucão, umas 6 bolinhas de tênis e umas 6 garrafas de pet aí. E botei a garrafa. Falei assim, gente, vamos jogar taco. Ninguém sabe o que é taco. Não, vamos jogar taco. Bota uma garrafa aqui, a outra lá. E joga a bolinha pra derrubar. Como é que joga isso? Não sabe. Esquece. Cara, calma aí, cara. Cadê a infância? Cadê a pipa? Cadê a bolinha de gude? Cadê o taco? Cadê a queimada? Acabou. Entendeu? Então, hoje... por causa do imediatismo, a gente tá deixando de formar jogadores. Sim, pô. E formar seres humanos. A gente conversou aqui em off. Porque, assim, por causa do funil, de todos esses meninos que passaram na tua mão, que passam na mão na minha escolinha lá, que vão passar na mão do Anderson, pouquíssimos vão ser jogadores. E a formação deles? Pô. Mas o pai de pensa aprender, que tem o Pelé em casa, pô. Uma vez eu estava na escolinha também, na minha, e estava tendo um torneio. Só que o meu torneio, eu sempre faço por idades. Sempre agrego 2 idades, para não ficar muito pesado. O que eu sempre faço? Números pares. Entendeu? De 8 a 10 até 10. Aí depois eu pego o que já fez 10 até 12. Sim. E aí de 12 até 14. Porque o que acontece? Aí eu tava num torneio de 10, tá o pai gritando, hey! E não sei o que, falando aquelas palavras pesadas, eu parei o jogo. Eu falei, filho, uma criança, pô. Calma aí, pô. Você quer que teu filho jogue? Ou quer que ele tenha medo de pegar a bola? Porque do jeito que você tá gritando com ele aí, ele não vai jogar, pô. Ele vai se sentir acuado. Não, mas ele tem que ir pra... Olha só, primeira coisa, eu que sou o treinador, não tô pedindo ele pra ir pra frente pra ele ficar à vontade, se divertir.
você tá tirando o prazer dele, pô. É mais fácil você pegar ele e levar ele para casa. Ele vai ficar muito mais contente do que você ficar gritando com ele. Porque se você não intervém, o pai acha que ele tá no direito de, tipo assim, vai que vai dar. Calma aí, pô. O moleque tem 10 anos. Entra naquilo que o Anderson falou. Com 13 ele fala, pai, não quero mais jogar bola, Se não. frustra, Jogar, tá frustrado. Nem brincar ele quer mais. Emocionalmente ele já tá... A pressão já vem de dentro de casa. Não, filho, você tem que ser igual o Neymar, pô. Você tem que ser igual o Cristiano Ronaldo. Calma aí, pô. Ei, filho, você tem que ser igual a você mesmo. Como é que você vai ser? Como é que você... Meu filho tem 18 anos. Eu nunca cheguei pra ele e falei assim, ó, você tem que fazer isso. E olha que eu já fui treinador dele. Eu falava pra ele assim, cara, segue a tua vida, mas a cobrança ela vai ser grande. Por quê? A própria competição faz você se cobrar. E se você bota uma carga excessiva, o cara fica com medo de chutar no gol, o cara fica com medo de pegar uma bola para bater um pênalti. E isso acontece, cara, com frequência agora, porque eu vejo assim o futebol. Cara, hoje é um business. É business. Negócio, futebol hoje virou um negócio, não virou mais. A gente tava falando Antigamente a gente deixava o jogador, pô, vai lá e cria o que você quer. O olho brilhava para subir pro profissional, o olho brilhava para ir treinar, irmão. Hoje, nosso olho brilhava. Ó, eu tô passando um problema lá no Boa Vista por falta. Aí eu falo pra eles, cara, sabe quantas pessoas querem estar no lugar de vocês, cara? Vocês não têm noção. E você tem uma oportunidade. Ah, eu senti que eu tô meio enjoado. Pô, professor, não vou treinar hoje não. Aí liga lá. Aí eu falei, tá, mas não tenho DM. Por que você não veio perguntar pro médico o que você tem que tomar? Você se medicou? Tua mãe é médica? Tem um parente médico? Ah, não, eu fui no postinho. Ah, foi no postinho? Beleza, que bom então. Atestado médico. Você não foi no postinho? Pô, com 20 anos. Você tá entendendo? Então, é a comodidade, Gão. É a comodidade. Hoje é muito fácil. O que é muito fácil? Vamos supor, vou contar uma história para vocês aqui. Eu jogava no Botafogo em 2004. E era o ano do centenário do Botafogo, uma pressão absurda e tal. E aí apareceu uma oportunidade de repente, ir para o Japão. E aí, olha como é que começou. Eu cheguei no Botafogo final de abril, que eu fui campeão no Cruzeiro lá. E aí o Botafogo me contratou. Aí eu cheguei no Botafogo jogando. E aí, final de abril, um jogo contra o Curitiba, eu fiz 2 gols. E aí tinha um empresário japonês, o Natsumoto. Aí falou, Shenk, pô, eu queria jogar no Japão. Eu falei, pô, quero sim e tal. E isso foi, cara, final de abril. Ele voltou com uma resposta final de setembro. Caraca. Porque ele pegou esse material, levou para o Japão, estudaram lá e voltou para cá. Por quê? Na nossa época, lembra do DVD que tinha que viajar o mundo inteiro para chegar lá as imagens e tal? Hoje é instantâneo. Na hora. Hoje o que a gente filmou aqui agora já tá sai na China. Entendeu? Então hoje a facilidade ela é muito grande. Mas como também é o funil, como vocês estão falando. Como tem facilidade, cria um número maior de pessoas e o funil ele vai descendo. E se você não estiver preparado para isso, se você não tiver uma base familiar, se você não tiver uma base de estudos, você não consegue selecionar. Cara, tu tocou no ponto que era a minha próxima pergunta. Como é que faz para não desmoronar no auge da pressão? No auge da pressão? No auge da pressão. Como é que faz para tu não... A gente falou aqui de jogadores que pararam, agora eu vou ver a fé, depois vem depressão, vem isso, vem aquilo. Como é que faz no momento daquela pressão, Anderson? O que a gente... Você agora, trabalhando com os adolescentes ali diretamente, auxiliando a parte mental, qual seria o direcionamento, fé, Deus, saber o porquê você começou, porquê você... Aonde quer chegar? Aonde quer chegar. Você sabe que tem um caminho, vai ter que passar por esse caminho. Não adianta você querer ir de escada rolante, tem que ir por degrau em degrau. É o peso que você paga pela profissão que você escolheu, né? E é uma profissão, a nossa profissão é uma profissão muito difícil, cara. Jogar futebol, ser treinador de futebol, é um caminho muito difícil, cara. Então, assim, você tem que saber que o peso da frustração, ela não tem que te definir. Você tem que saber que você vai chegar, onde que você mirou chegar. Então, assim, ela vai existir ao longo da sua carreira. Por muitas vezes ela vai te acompanhar. Mas a partir do momento que você começa a aprender a lidar com ela, fica muito mais sutil. Já mais pegando leve. esse gancho, o que diferencia um jogador comum do jogador de elite, um jogador vitorioso no caso de vocês? Existe o atleta e existe o jogador, né, Shank? O atleta de alto nível, que é o Cristiano Ronaldo, e existe o jogador de futebol, aquele que vai lá, treina, joga, cumpre horário, e tem aquele de alto nível que ele vai estar 10, 15 anos, 20 fazendo a mesma coisa sempre. A gente falou aqui em off, a gente estava conversando sobre o profissional, seja qualquer que seja a área dele, de fazer o algo a mais, né? A gente deu exemplos aqui, eu falei para ele de um amigo que
acabou fechando num clube agora, na parte de fisioterapia, ele falou sobre isso, e a gente fala, quantas vezes, principalmente lá fora, Schwen, que eu joguei lá fora nos clubes pequenos, quantas vezes a gente tinha que, o Diego já falou isso também em podcast, quantas vezes a gente teve que, às vezes, o massagista tá carregando um negócio ali, pô, vamos ajudar o cara. Sim, pô. Pô, isso reflete, querendo ou não, é seu. Você tá em você, Claro, você vai pô. fazer algo a mais, você quer ajudar, você não quer ver ninguém, vai dividir o peso para todo mundo. Posso te contar um exemplo que jogou com a gente? Naquele ano de 2014? Fernando Viana. Viana Ele é meu era o irmão. terceiro atacante Sim, do pô. time. Falei com ele semana passada. Ele era o terceiro, quarto atacante do nosso time Verdade. do Joinville. Verdade. Quem fez o gol do Fez o acesso? gol do acesso. Quem Ó, fez o gol do título? E eu vou te falar. Fernando Viana, tava atrás do Isso gol é pegando profecia. bola. Vocês vão lembrar. O Emerson Maria falava muito disso. Ele falava, gente, o cara que vai fazer, o gol do acesso é o cara que às tá vezes pegando tá ali bola. pegando bola. Exatamente. Tá ajudando a carregar a água. Eu não tá esqueço ali o fazendo Fernando alguma Viana, coisa. Cara, tremendo Esse isso. moleque Até arrepiado, trabalhava porque isso- muito. Lembra, mano? E até hoje. Eu falei com ele Você, semana Jael, passada. era o Jael, você e mais um. É E aí Edgar, viu o pô. Viana. Aí viu o Viana. O moleque ficava atrás do gol, irmão. Acabava o treino, ele ficava treinando. Exato. E era da base, o moleque da base. subiu. Aí o Schwenk tava Percebendo. suspenso, o Jael machucou, o Schwenk machucou. Quem sobrou no colo de quem? Do Viana. Gol do acesso O gol histórico. do acesso e foi- o gol do título. Exatamente É isso. isso, cara. Cara, Não tem eu jeito. sempre falo que futebol, cara, eu miro dois caras como atleta mesmo profissional. Não tem como os caras dominar aí praticamente, vamos botar aí 14 anos, Cristiano Ronaldo e Messi, sem os caras ser atleta, pô. Os caras dominaram aí em futebol de alto nível. Eu falo pra vocês que eu não me lembro hoje quem conseguiu ganhar 3 bolas seguidas ou ganhar 3 bolas Ninguém. em sequência. Ninguém. Eu não consigo me lembrar. Se eu posso estar até enganado. Mas você vê o cara ganhar. Um ganhou 6, outro 8. ganhou 7 ou 8, né? Deu 8, acho, Olha Cristiano só. Ronaldo. E agora, 40 e poucos anos, ainda Tá me jogando, entendendo? fazendo gol. Mas aí é que eu te falo. O que esse cara não abriu mão, cara? O que ele falou? Aí eu te falo. O próprio cara falar do filho dele. Porque, tipo assim, ele não lembra o dia que ele bebeu uma Coca-Cola. Ele não lembra um dia que ele comeu um hambúrguer. Uma Ele não batata sabe. frita. Ele não sabe. Depoimento dos brasileiros falando disso. Que chega pra comer, Esse é ele, o ó, atleta- isso esse aqui é é o bom atleta. pra isso. E, além de tudo, estudioso, que ele Sim, sabe pô. o que cada alimento serve. Eu posso estar falando uma besteira aqui pra vocês. Mas ele vai ser o futuro treinador, pô. Escuta o que eu tô falando pra vocês. Pode ser. A inteligência que ele tem, pelo Disciplina. caminho que ele tá trilhando, a disciplina que ele tem, a conduta que ele tá tendo já dentro de campo, como Respeito. orientador, como palestrante. Sensacional, irmão. Entendeu? Pô, Ele pode ser o que ele quiser, né? com certeza as portas do futebol vai se abrir pro cara dele. Mas aí não tem como nós não compararmos. Por que o Neymar não foi bode do melhor jogador do mundo? Será que ele não tem futebol para isso? Eu joguei contra ele, Também. entendeu? E vou te falar, eu não vi ninguém igual a ele. O Neymar É diferente. Esse é aquele que eu falo pra tu. Tem 1 milhão, tem aqui o Neymar. É diferente. O cara é diferente. no mesmo cara. pote desses dois que a gente Entendeu? colocou aí pra É cima. diferente. Além, mas aí além que eu das te falo. lesões, o comportamento. Sim, pô, mas aí Acho que eu não- atrapalhou eu ele. não falo nem Sim. da lesão, que a lesão pode acontecer. Sim. O Cristiano se machucou, Claro, o Messi claro, se machucou. claro. Não teve tão Então, grave. igual um comportamento, rompimento irmão. Mas o que o Neymar não abriu mão para ser melhor do mundo? É isso. Não tá em questão se ele queria ou não, mas Entendeu? a gente acaba comparando com os que pô, chegaram. porque ele é desse Entendeu? como Do o nível Vicente deles. falou. É do nível ou mais. Você vai ver Cristiano Ronaldo e Messi jogar e ver o Neymar jogar, pô. É. Aí eu te falo, quando o Ronaldinho tava no auge, o que o Ronaldinho não abriu mão para chegar lá e ser o melhor do mundo? Lembra o que ele falou Depois na de- entrevista dele? Ele falou assim, não, quando eu fui o melhor do mundo, eu nunca vi a luz, que ele falava que a gente brincava, né, que a luz do dia clareava, porque ele sempre estava dormindo. Ele dormia cedo, ele comia cedo, ele se preparou, ele treinou, ele Pagou fez o preço. tudo, ele pagou o preço para ser o melhor do mundo. Aí ele falou assim, cara, eu não vou ser mais o melhor do mundo. Aí ele começou a dar aquela relaxada. E ele relaxado é aquilo que vocês viam ele fazer, isso, cara. Entendeu? Mas não tem como a gente não comparar. E hoje eu vejo o seguinte, para chegar hoje, se você não tiver a excelência, já é difícil pra caramba. E você deixa a vida me levar, não vai chegar. Não vai chegar. Não vai chegar. Gente, o objetivo do nosso podcast, vocês sabem. O jogo continua. É exatamente o que eles estão falando aqui. Então, assim, se preparem. Se preparem, porque o que vocês vão viver ou vivem durante a vida de futebol é 10% do que vocês vão viver quando parar de jogar. Quando parar de jogar é que o bicho começa a ficar divertido, porque é aí que você precisa se reinventar. E se você não se preparar,
esquece, vai acontecer o que acontece com vários. Vai acontecer aí, como vocês têm exemplos de amigos, e a gente conversou já aqui em off, que ficam perdidos. Mas também, o que eu tento trazer para vocês aqui são exemplos de pessoas como eles, que se reinventaram, se prepararam, hoje são super bem-sucedidos. O Anderson ainda não aposentou. Se deixar, o velhinho vai jogando, que o velhinho gosta de jogar. Vou jogar mais ainda. Ele vai jogar, não quero parar ele não, vai que vai. Tá doido? Mas ele já tá pensando daqui quando ele parar, pô. Uhum. Ele já tá pensando... Hoje o Anderson conversou comigo em off. Licença B tu já tem, a A tu já tem. A A tô tirando A A agora, tá tirando. fazendo. Gestão Gestão e executivo de e futebol. executivo de futebol. E Cara, isso tudo tá aí. A internet tá aí. Tá disponível para vocês. Curso de inglês tá disponível. Faculdade, o Schwenk falou aqui, cara, tô fazendo. Já botei meu filho para fazer também, com 18 anos. Vai fazer a faculdade dele, EAD. Então, assim, vocês têm que se preparar, cara. Vocês têm que se preparar, porque a vida de jogador de futebol é muito curta. E aí eu tive aqui já alguns convidados, dentre ele o Netinho, fisioterapeuta, e o Netinho falou, cara, eu parei muito cedo, comecei base no Flamengo, tive uma lesão, parei, fiquei muito próximo da fisioterapia por causa da lesão, resolvi parar, hoje o Netinho é referência na fisioterapia, cara. E aí isso pode estar acontecendo com você, você pode ter uma lesão agora, despertou o interesse de fazer uma faculdade de fisioterapia, você pode ver que ali é o teu lugar, que é ali que você vai desenvolver, que é ali que você vai construir a sua vida, e aí nem por isso você precisa ser frustrado, entendeu? Então as oportunidades estão aí diariamente para quem quer. Anderson, rapidinho, o que significa a braçadeira? O símbolo da braçadeira de capitão. Você que foi capitão em 9 dos 16 clubes, nos outros também estava no bolo, a responsabilidade, a braçadeira de capitão, o que você fala para essa juventude aí, até para os profissionais, cara, porque eu acho que tem muito profissional aí que merece e precisa ouvir alguma coisa de um cara como você. O cara que carrega a braçadeira, o cara que é o líder de uma empresa, da onde ele trabalha, ele tem que estar sempre ligado na questão de comportamento, né? Ele precisa ser exemplo dentro do clube ou dentro da empresa, precisa estar sempre acessível às pessoas, saber lidar com as pessoas, saber lidar com o dia a dia, que a gente sabe que é muito difícil lidar no dia a dia. E assim, no longo da minha carreira, eu usei essa braçadeira pela questão de comportamento. Sempre fui um cara que trabalhei, sempre focado, dedicado, sempre fui acessível às pessoas, sempre procurei estar o máximo possível dando abertura para os funcionários, sabe? Para o roupeiro, para o faxineiro, sempre brincando, porque eu sei que o ambiente ele te traz resultado. Então, assim, sempre quando eu chegava no clube, eu procuro sempre estar focado nas pessoas, nos menos favorecidos dentro do clube. Porque eu conseguindo liderar as pessoas, os funcionários, ali tá liderando ali com exemplo, tá tratando com humildade, com respeito, eu vou conseguir agregar todo mundo no trabalho. E isso facilita muito para que a gente consiga ter resultado e consiga fazer um ambiente vitorioso. Então, assim, ao longo da minha carreira, eu sempre priorizei isso como líder, sabe? De fazer com que eu conseguisse deixar um ambiente bem legal para trabalhar, sabe? Sensacional, bem. Sensacional. Tá bem aqui um tranquilo. Cara que dispensa comentários. Pô, o capitão, todo mundo, onde é o capita? É o capita. É o capita tá aqui, entendeu? Então, sabe as palavras, eu concordo com você. Eu acho que saber gerir pessoas, independente de qual é a pessoa, quem é a pessoa, é fundamental. A gente conversa qual é a área dela, principalmente as pessoas que estão lá nos clubes, que ninguém nem vê, que são os que carregam a bola, quem enche a garrafinha de água, que te dá o suplemento depois do treino, para você tomar. Chega primeiro, né? Chega primeiro, o último a sair. Esse pessoal que dá o suporte, você sabendo gerir, porque tu não sabe o dia da pessoa, como é que foi. E aí traz o atleta, você não sabe como foi o dia do atleta, você não sabe como foi o treinador, às vezes também tem um dia ruim. Todos nós temos. Verdade. E o cara que consegue filtrar assim, isso... Tem funcionário que chega 4 horas da manhã no clube, irmão. Aí você, atleta, chega ali 8, 9 horas para fazer 2 horas de treino e você ainda chega bravo. Chega porque você tá trabalhando ali 2 horas no sol quente, ou porque a bola tá murcha, porque, sabe? São coisas que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai vendo assim e fala, pô, gente, não pode reclamar, atitude positiva, cara. É muito importante nessas horas. No clube de futebol, pô, então... Tem funcionário chegando 4 horas da manhã com um sorriso no rosto para trabalhar. E de ônibus, entendeu? Então essas coisas que a gente como líder, a gente tem que... Schwenk, você
como ajudar essa nova geração, Schwenk? Mentalidade. Cara, queria que tu desse um conselho também, porque eu sei que... Eu falei um pouco com o Anderson em off, a gente vindo pra cá, já falando também daqueles que começam a ganhar um dinheirinho, pô, investir, guardar, entendeu? Não gastar tudo que ganha, porque isso acontece muito. Pô, dá prioridade na hora, depois o Anderson pode também falar um pouquinho sobre isso. Dá prioridade, pô, se eu ganho isso aqui cheio, pô, vou administrar isso aqui, entendeu? Você fala que o cara tem que ter o dom do conhecimento, porque da maneira que você ganha, é a maneira que você perde se você não tiver um controle. Porque eu sempre falo o seguinte, eu conheço amigos que ganharam muito mais do que eu, e você vai perguntar hoje, o cara não tem uma casa para morar, mora de aluguel com a família. Eu lembro o conselho que você me deu em 2011, irmão. Entendeu? 2011, eu trouxe pra minha carreira inteira. Você me falava assim, onde você jogar, você faz dívida. É isso aí, você tem que fazer pra você dívida. Não ver seu salário. É que eu sempre falo que é o boleto, né? Maneiro. Eu falo para os meninos hoje, faz seu boleto, porque o seu boleto lá na frente ele vai ser seu. Ah, pô, eu não falo em comprar carros, mas eu falo em comprar imóveis, terrenos, porque o que acontece? Ouro. Brincadeira à parte. Porque o que acontece, Gão? Hoje eu tenho o que eu tenho porque eu sempre falava com Conceição. A gente conheceu lá primeiro lá em Criciúma. Pô, e o cara pagava em dinheiro a gente, cara. Pô, aqueles boletos assim, ó, espécie. Eu falei, cara, o que eu posso fazer com esse dinheiro? Paga boleto. Aí o que eu fui? Comprei um apartamento em Florianópolis, comprei uma casa aqui no Rio, comprei um apartamento aqui no Rio, aí comprei uma sala, E isso tudo você vai comprando boletos. E hoje eu me arrependo ainda de não ter feito mais boletos. Entendeu? Porque é sério, cara. É sério. Você só vai dar valor a esses boletos, aquilo que você falou, pô, você cantou nossa prorrogação, o jogo continua agora, é quando acabar. Aí você vai lembrar, putz, o que eu não comprei? Porque hoje, com a cabeça que eu tenho, igual o Conceição falou, pô, eu joguei lá no Goiás. Eu queria ter um apartamento em Goiás. Joguei lá no CRB, eu queria ter um apartamento em Alagoas. Pô, graças a Deus em Floripa eu tenho, em Itajaí eu tenho, aqui no Rio eu tenho. Mas por quê? Pelos boletos. Porque se você ganha, vamos supor, vamos dar um exemplo simples hoje. Você ganha 50 mil. Aí com os descontos você vai tirar ali uns 39, 40, pegando uma nota ali, botar 40 mil. Se você pega esses 40 mil, se você não tem casa própria, você vai no aluguel aí para você morar aqui no Rio, você vai gastar 7. Aí você compra um carro aí, vamos botar o carro parcelado, vamos comprar à vista. Você compra parcelado, você vai pagar aí uns 3 mil de prestação. Aí vai sobrar 20 e pouco para você. Se tu começar a ir no mercado e no shopping... Se você tiver filho, então, vai chegar 8 para você guardar. Se você tem um boleto de 10, de um apartamento que é 600 mil, que você está pagando 10 mil por mês, quanto esse apartamento daqui a 2 anos ele não vai estar valendo? Perfeito. Quanto daqui a 3 anos você vai estar... Ah, comprei um terreno cheio de mato, lá no brejo do Danadão. A cidade, ela cresce, daqui a pouco esse brejo... A cidade vai chegar até o terreno. Quem vem de interior tem mais facilidade. Mais facilidade. Porque é mais barato ainda para se comprar. Eu vou te falar uma história que essa é real mesmo. Lá em Itajaí, é assim, Itajaí e Balneário Camboriú. E nesse meio termo aqui, é um trajeto de que não dá 20 km, tá? Nesse trajeto aqui, existe uma praia chamada Praia Brava, que a gente falava que, antigamente, né? Falava que era desova, que o pessoal ia lá e desovava o pessoal pra lá, brigava, ia lá fazer uma droga, essas coisas assim. E era uma área desvalorizada, tipo assim... Eu lembro que o cara estava conversando com a gente lá no mentão mesmo da igreja, falou assim, poxa, eu peguei um terreno de 1.200 metros quadrados porque o cara não tinha como fazer a festa do filho dele e eu patrocinei com cerveja, refrigerante, bolo, salgadinho, uma coisa que deve dar lá 15, 18 mil e o cara me deu o terreno dele. Aí eu falei assim, cara, é mesmo? E quanto? Não, já me ofereceu 12 milhões, eu não quero. A cidade chegou até lá. Isso. Caraca. Tem 9 anos. Isso acontece hoje com quem vem no interior, com quem está... Digão, 9 anos. É a mente de empreendedor. Milhões. De 15 mil foi para 12 milhões. 12 milhões lá na Praia Brava. Por quê? Virou uma área de seleta, uma área muito nobre. Por quê? Balneário ficou espremido, foi pro lado. E o lado era o quê? Praia Brava. E o terreno dele, ele falou que é 3 quadra-mar. Porque tem a quadra-mar que só pode subir até, acho que 7 ou 8 andares. Aí para trás pode subir até 12 e o dele pode subir até 16.
Então, a gente fala pelo cronograma da cidade, né? Porque perto, porque como não pode fazer sombra igual Balneário, e aí vai andando para trás. Então, atrás ficou mais valorizado do que na frente, porque você investe, pode subir uma torre de 16, entendeu? E aí você vê quem investiu lá atrás, aquilo que eu tô falando do boleto, que comprou um apartamento aqui. Pô, eu lembro que eu comprei um aqui, pô, na 14.600 aqui das Américas aqui. Eu lembro que na época eu jogava no Criciúma, 2011, né? Não lembro se foi no Criciúma ou no Guarani, 2013, que eu comprei. Só sei que eu comprei, aí eu vendi, tem 2 anos atrás, eu comprei por 250 e vendi por 700. Entendeu? Então, como é que eu não posso pagar o boleto? É o que eu falo para os atletas ali, cara. Mas eu ganho 5 mil. Pega 2.500, faz um consórcio. Pô, o consórcio é sensacional. Consórcio. Mas professor, eu vou gastar tudo. Você não está gastando, cara. Você está investindo em você mesmo. Quando você for casar, quando você for ter filho, aquele dinheiro que você achou que você está pagando uma conta, aquilo vai virar referência. Aí é o planejamento pessoal de cada um. Mas é realmente isso. Que ele está falando da faixa capitão. Você vai começar a dar indicação pro cara que de repente está perdido. Às vezes o cara ganha 100 mil, não sabe o que fazer. Pô. Vou botar no banco. Beleza, vou botar no banco. E aí? Bom, aí o dinheiro no banco é o seguinte. Você tá vendo ele tem uma emergência. Você vai pegar onde o dinheiro? Do banco. Já era. Do banco, pô. Você tem um compromisso para fazer. Pô, meu carro deu uma amassadinha na roda aqui. Troca as 4. Tô com dinheiro no banco, eu gasto. Tá entendendo? Então, o que acontece? Quando você... Eu sempre falei isso na minha carreira toda. Quando você vê os boletos, você paga uma coisa que é seu lá na frente. Entendeu? Por mais que o dinheiro suma na conta, pô, eu lembro que no Criciúma sobrava 2, 3 mil de um salário de 50. Mas por quê? Eu tava pagando os boletos para estar na frente hoje, entendeu? Eu nunca fui o cara também de ostentar. Pô, fui ter carro assim, zero. Depois que eu voltei lá de fora, porque o meu carro era tudo usado. Porque jogador de futebol acha, o negócio é impressionar. Status. Isso aí não leva nada. O negócio é quando o jogo continuar, depois tu parar, tu tá tranquilo. Status não vai dar dinheiro pra ele, o cara... É o que o Anderson falou, cara. O jogador de futebol, ele tem que pegar o ego dele e botar no bolso. Pega o ego, bota no bolso. Que ganha, lembra daquela época da Ombongo, camisa da Hatboy? Caraca, lembra? A gente pegava um monte, eu usava tudo. Os caras falaram, tudo não dá, não. Eu falei, não, eu vou usar, pô. Vocês estão me dando, eu vou usar, pô. Entendeu? Por quê? Não, mas você tem que andar de Calvin Klein, Emporio Armani e tal. Lembro que eu e minha esposa fomos na entrega da bola de prata. Lá da. Foi até aqui, pô, na Barra, aqui, um evento aqui. Não me lembro se foi no Ribalta, um lugar. Cara, eu cheguei lá de calça jeans, um blazerzinho da Hatboy que me patrocinava. Os caras falaram, caramba, isso aqui não veio de terra, não. Eu falei, não, pô, vou prestigiar a marca que lá do início tá me dando moral, pô. Eu vou fazer o quê, pô? Porque uma coisa que o cara que tá começando agora, que é um conselho, pô, eu brinco pros meninos o seguinte, se conselho fosse bom, Igão, todo mundo aceitasse, a gente vendia. Entendeu? Porque as pessoas às vezes pensam que você está falando assim, tá falando porque não. Vou falar uma coisa, cara. Aquela pessoa que te ajudou lá no início, não esqueça dela, cara. Porque lá na frente você vai falar assim, poxa, caramba, eu esqueci daquela pessoa. E, pô, quanta gente você com um programa desse aqui abrindo a mente de várias crianças, vários adolescentes, e lá na frente pode falar assim, caramba, naquele programa do Ivo, eu pesquei alguma palavra que, pô, eu falo isso vida, todo o programa. Se eu conseguir atingir 1, 2, 3, e o cara fala assim, é isso. E o cara eu fiz uma pregação na igreja lá e eu falei um pouquinho da minha história. Primeiro eu falei da história de José e depois eu falei da minha história. Quem quiser ver, tá lá no Instagram, Schwenkball oficial. Pode seguir lá. E tá lá essa pregação, lá na igreja Reviver. Eu falei um pouquinho antes da minha história, eu falei da história de José, que ele tinha muitos sonhos, e quando você compartilha, às vezes, seus sonhos com as pessoas erradas, elas tentam degrenir o teu sonho. E eu passei por alguns momentos assim, de repente, falar demais, abrir a boca demais, e Deus demorar a agir na minha vida. Porque o que acontece? Quando você tá lá em cima, você acha que você é o super-herói, que nada vai te atingir, que nada vai acontecer, e não é assim, cara. Você vai ter tropeços, você vai ter altos e baixos. Eu, na minha posição, que era centroavante, eu cheguei num Botafogo aqui, num clube grande, eu fui a charada da rodada, eu fui o bola murcha, eu fui o xereque, naquela época do filme eu fui o xereque da rodada e tal, tudo de ruim, e meus pais são daqui do Rio, você imagina, minha esposa do Rio, então aquilo ali foi, mas
quando você faz um propósito com Deus, como você falou que Deus tem que estar sempre no centro da nossa vida, Ele vai te erguer. E no final, falar, Schwenk, gol do Centenário, 10º gol no Botafogo, gol que evitou o rebaixamento. Mas isso aí, o que serviu para mim que eu tiro de lição? Que nada que tá tão ruim que você não possa melhorar quando você tá na fé naquilo que você vai fazer, cara. Que você confia, que você tem plena certeza que aquilo vai dar certo. Irmão? Deus, em primeiro lugar, vai te dar o caminho, vai te dar a solução, basta você confiar. Direcionamento. Sensacional. Agora é o VAR da vida. A gente já tá chegando já na fase final do nosso programa. Cara, tem já mais de 1 hora de resenha. Se deixar, vai até 2. Nem falo. Pô. E a gente tem mais história. A gente quase não falou da nossa época de 2014. Eu nem falei das minhas quebradas. Conceição, meu irmão, me diz aqui, no VAR da vida, para embalar logo 2 perguntas. Um erro que quase custou tudo nessa tua caminhada e se em algum momento pensou em desistir. Um erro? Cara, eu acho que um erro assim foi quando eu escolhi, assim, tive a opção de sair do Vasco com 33 anos. Eu acho que não era a hora de sair. Acabei tomando uma decisão precipitada e hoje eu até acabo pagando por esse erro. Acabei ali recebendo algumas ofertas na época e eu vi que a minha passagem pelo clube estava se acabando, mas hoje, vendo, foi um erro. Eu não tomaria essa decisão. Perfeito. Mesmo depois de ter passado por tanta coisa, a gente ainda continua errando. E aí tu falou um negócio, a gente veio conversando hoje e você falou, cara, eu falo pro meu filho de 11 anos, tá vendo aí? O Real Madrid, o zagueiro erra. E a gente, depois de velho, vai errar. A gente vai errar. O erro faz parte do processo. Só não pode continuar nele. Faz parte do processo. Faz parte depois de tudo. Schwenk, teve alguma reviravolta na tua vida, nesse processo que ninguém esperava que tu fosse? Tu falou aí do Bola Murcha, do Shrek, e aí quando tu tá com Deus, tu tá com a tua família, tá com a tua enraizado lá firme, teve algum momento? E já conta uma quebrada tua aí também, já que tu falou. Pode postar, solta uma aí. Tem alguma daquela de 2014? Cara, tem uma de 2014 boa, pô. Eu saí do Marcílio e fui pro Jack, né? No Joinville, né? E aí, os caras falaram assim, pô, você tem que... Eu tava lá no CT, e lá no CT, você lembra que tinha aquela parte da sinuca e a sala de diretoria tava aqui, do lado. E aí os caras falaram, eu cheguei cansado, cara, lá de Itajaí, dirigi lá, cheguei cansado, almocei rapidinho lá no refeitório, tô ali esperando. Aí eu lembro que veio... Ai, rapaz, não é do Jair. Ó, o Ivan, goleiro. E aí, Schwenk, vamos treinar? Eu falei, pô, eu tenho que falar com o César Sampaio, pô, mas o cara tá pensando que, pô, ele já parou de jogar, pô, eu que tô jogando, pô. Aí abre o César Sampaio a porta. O que, Schwenk? Você tá vendo, Ivan? Você fica querendo me pressionar? Olha o César Sampaio aí, ó. Cara, eu lembro daqui, cara. A sinuca daqui, eu lembro. Aí o Ivan, vamos treinar, pô. Não, pô, tô esperando o César Sampaio que não chegou até agora. Ele abre a porta. Falei, tá vendo, Ivan? Você quer me impressionar? Olha o César aqui do lado, cara. A gente falou do César antes de você chegar, cara. Eu tava vendo as fotos esses dias, aí a apresentação no Joinville, cara. César Sampaio me apresentando, eu lá botando a camisa, falei, caraca, que maneiro. César Sampaio, figuraça aqui, aquele ali tem história, hein, velho? Pô, tá doido, gente fina demais, né? Que maneiro. Gente boa demais. Dentro e fora de campo. Muito maneiro. Uma lenda. Demais, muito maneiro. Gente, chegamos na parte final do nosso programa. Queria, pra gente poder encerrar aqui, uma última perguntinha. E aí o que vocês... de tudo que a gente falou aqui, de tudo que vocês vivenciaram, o que você, Anderson, querem deixar de legado no esporte? O que você quer? Qual é o legado que você quer passar? Hoje tu tá fazendo um trabalho sensacional com atletas em formação. E aí, qual é o maior aprendizado e o legado que você quer deixar para eles, o maior aprendizado para a vida? Porque a gente fala aqui de formar atletas, quem trabalha com futebol, e formar atletas, mas a gente, antes de tudo, quer formar o cidadão, né? Exato. Eu trabalho com 7, 8, 9, 10, 11 anos com as crianças e eu quero formar, eu não quero saber se eles vão ser jogadores de futebol. E a gente falou dos nossos filhos, eu conversei aqui, abri para você algumas coisas em relação ao meu filho. A gente quer formar as crianças, que aí os clubes não querem. E aí entra isso que você falou do mente de capitão, porque você prepara o atleta, mas você prepara mais do que o atleta. Porque se ele não for se tornar um profissional, tu vai formar um ser humano. Exatamente.
E primeiro passar para os nossos companheiros de profissão, né, que jogou bola, falar para que joga bola ainda, que está atuando, que o futebol ele não acaba quando você para, não. Pelo contrário, a sua vida começa de verdade. De verdade depois que acaba. Então, assim, quanto mais cedo você começa a ter entendimento de que você precisa estudar, igual você fez, igual eu estou fazendo, de que você precisa estudar, mesmo depois de ter vivido a prática por muitos anos, você vai ter que procurar curso, você vai ter que fazer faculdade, porque hoje o mercado, eles não estão aceitando só aquele profissional boleirão. Ele tem que buscar licença, tem que buscar diploma, tem que conhecimento, dia a dia, tem que ter a humildade para reconhecer que, poxa, essa área aqui eu não sei, eu preciso aprender com o Schwenk, que ele sabe melhor que eu. Botar o ego no bolso, porque quando a gente acaba a nossa profissão de futebol, o nosso livro está fechado, nossa história já está feita, mas só que a gente precisa viver outra parte da vida. Então, assim, quanto mais cedo o jogador de futebol entender que ele tem que se preparar para não passar por esse aperto que a gente vê muito companheiro nosso passando dificuldade, até mesmo de ter uma lata de leite para comprar para o filho, o mercado vai se abrir, velho, para quem estuda, para quem se dedica, para quem quer aprender. E igual o nosso mercado do futebol, é muito gigante, cara. Então, assim, se você se prepara, você já tem a vivência, já tem a prática, mas se você estuda, você vai ter opção, vai ter mercado para você. Então, assim, principalmente e é tudo real. Tudo real. O que o Anderson tá falando, todos nós temos alguém que teu telefone já tocou, poxa, me ajuda com isso aqui, porque eu tô passando um aperto financeiro, me ajuda com aquilo. Aí tu fala assim, caraca, mas esse cara, meu irmão, esse cara jogou em A, B, C, o cara tinha isso, tinha aquilo, e hoje o cara tá nessa situação. É isso. É justamente porque o cara não se preparou, o cara não pensou lá na frente, o cara, ele esqueceu que o caminho, quando acabasse de jogar, ia ser uma pausa só, a vida estaria continuando, realmente. Exatamente. O jogo continua, vem para isso. Eu digo até mais, eu acho que a vida começa de verdade, porque tu vive 10, 15 anos, 20 anos como dentro de um clube ali. Quantos anos a gente vive hoje em dia? 80? Tu vai viver 60 anos fora do futebol, sem ser jogando as 4 linhas. E outra, você treina ali 2, 3 horas por dia, irmão, e a outra parte do teu dia? Cara, sensacional. Se você aprende o inglês, o espanhol, você chega na finaleira da sua vida, porra, você chega com um leque de opção pra você trabalhar, Exatamente. Cara. Verdade. Schwenk, pra finalizar, meu irmão, um aprendizado que você levaria pra vida mesmo se não tivesse virado atleta? Cara, aprendizado de nunca desistir, cara. Eu acho que a minha carreira ela é um sinônimo disso. Vocês me conhecem, nunca fui um cara habilidoso, nunca fui um cara a lá Cristiano Ronaldo, a lá Messi, mas sempre fui um cara muito determinado, cara. Eu sempre falava para mim que não tem bola perdida. No início, quando eu comecei, eu sonhava em dar uma casa para os meus pais, eu sonhava em comprar um carro, eu tinha sonhos que não dimensionam a carreira que eu tive. Eu nunca pensei em jogar do outro lado do mundo, no Japão. Então, o que eu deixo de legado para essas crianças que vão estar ouvindo, para esses adolescentes, é nunca desistir, cara. Sempre ter perseverança, ter fé que vai acontecer. Eu sempre falo que a primeira coisa, Deus te dá o sonho e depois você executa. Mas tem um versículo que a gente fala assim, né? Confia em Deus, mas Ele fará. Ele vai fazer, mas se você correr atrás. Não tem como você ser um médico, eu confio em Deus e o mais Ele fará, mas eu não vou estudar medicina. Aí eu quero ser médico. Eu quero ser jogador de futebol, mas eu não vou treinar, mas eu confio em Deus, pô. Calma aí, pô. Uma coisa leva a outra. Ele te dá a escada para pegar o fruto. Se tu não subir a escada e pegar, irmão, não tem jeito. Então, o que eu deixo de legado, pessoal, é determinação, cara. Determinação, porque eu sempre falo, hoje eu bato na tecla, já participei de outros podcasts, já participei de programa esportivo, e eu falo para vocês, hoje, para mim, a vontade, ela vence a técnica. Vence. Hoje ela vence a técnica, porque antigamente o cara muito habilidoso, ele tinha muito mais assim, mercado do que um cara que só tinha vontade, que tinha qualidade até boa, mas não tinha tanta técnica do que aquele cara. E hoje eu vejo que os treinadores procuram, de repente, um cara que tem muito mais voluntariedade dentro de campo do que um cara que só pega a bola, toca ali, pega a bola, é um cara esporádico, sabe? Que tem muita técnica, mas não consegue transmitir aquilo. Então, eu acho que hoje a vontade no futebol, ela é predominante, cara. Eu te falo isso, né? Eu brinco muito com os meninos que da bolsa de aposta, das bets, que tá hoje as famosas, né? Vamos lá, hoje, se você dá R$1.000 aqui para vocês botam quem? Botafogo ou Paris Saint-Germain?
Aí os caras, não, nós vamos botar Paris Saint-Germain. Eu falei, pra você ver como é que a vontade vence a técnica. Tu viu quantos quilômetros aquele cara correu lá, o Gregor? Quase 14, meu amigo. Você viu quanto o Igor Jesus lá na frente correu? Sprint. 12, entendeu? Então, a vontade, por mais que tenha um time qualificado pra caramba, que era o Paris Saint-Germain, os caras atropelou, os caras conseguiram segurar, teve pressão, a bola não entrou, os caras conseguiram a vitória e ficou pra história. Exatamente. E ficou pra história. Exato. Então, eu deixo legado pra esses meninos hoje é ter vontade, cara. Porque a vontade, ela supera muitos obstáculos. Dedicação e tudo. Perfeito. Gente, chegamos ao fim em mais um podcast Prorrogação, o Jogo Continua. Eu quero agradecer, antes de agradecer aos meus convidados, aos nossos patrocinadores, a Orian Joias, a FIM para Detetização, Bora Baião, cara, que comida sensacional. Anderson e Schwenk tiveram a oportunidade de degustar. Vaca Burger, Antonieta Festas. Cara, e eu não podia encerrar sem agradecer aos dois, porque eu sei da correria que é, principalmente o Schwenk, cara, saiu do treino, teve Media Day, acabou de se apresentar no clube, já tá aqui com o filho, que, enfim, Anderson também, cara, consegui ir lá fazer com que você já tá para vir aqui, já tem um tempão. Sim. E acabou que foi perfeito, cara, porque quando eu falei contigo na semana passada, eu falei, cara, o Schwenk, vamos trazer o Schwenk, vai ser uma parada incrível. Pô, perfeito, vai ser com o Schwenk, então, a gente conseguiu fazer acontecer. E aí eu quero deixar um recado para vocês, gente. Estão aqui dois caras reais, um ainda joga, o Anderson, o Schwenk parou, mas hoje é treinador de futebol, enfim, lida com adolescente, com criança. Se preparem para o jogo da vida. O real jogo da vida de vocês é quando vocês pararem de jogar futebol. Porque o que vocês vão fazer durante a carreira de vocês, enquanto jogarem, é o que vai determinar o que vocês serão quando vocês pararem de jogar. Então estejam preparados antes de acabar a carreira de vocês. Porque literalmente o jogo continua. Anderson, meu irmão. Obrigado, irmão. Sensacional. Pô, eu amo você, amo sua família. Schwenk, obrigado, irmão. Cara, obrigado por vocês estarem aqui. Foi incrível. Eu podia ficar aqui 2 horas com vocês, a gente dando ensinamento para essa garotada, porque os dois têm muito a oferecer. O Anderson agora no novo projeto, cara, eu fiquei encantado de tudo que você me falou. E o nosso objetivo aqui é formar esses moleques, formar esses cidadãos, esses adolescentes para a vida, não é para o futebol somente não. A gente vai ajudar no futebol com os conselhos e com tudo mais, mas é para a vida, para que vocês possam pagar o boleto de vocês o quanto antes, para que vocês possam formar família, para que vocês possam estar ligados com Deus, porque se vocês não estiverem ligados com Deus, pode esquecer os outros. Então é isso. Muito obrigado. Sigam as nossas redes sociais. Anderson, Instagram, Anderson Conceição. Anderson Conceição 89. Schwenk. Schwenk Oficial. Schwenk Oficial. Sigam lá o Instagram, Orian Joias, FIM para Detetização, Bora Baião, Vaca Burger. Sigam também podcast Prorrogação, o Jogo Continua. Cara, divulguem, mandem para os seus amigos, enfim, compartilhem, porque é assim que a gente vai fazer com que essa mensagem chegue. Se conseguir chegar para pouquíssimas pessoas, a gente já é vitorioso. Amém. Porque a gente sabe que falta muito. Hoje a gente tem um poder de comunicação e as pessoas falam muito pouco sobre como ajudar. É só querendo ganhar e se preocupando zero com a formação. Muito obrigado. É isso. Podcast Prorrogação, o Jogo Continua. Finalizando mais um episódio. Feliz da vida em estar podendo fazer isso e estar podendo ajudar o próximo. É isso, galera. Um abraço.